Amados, o Senhor me pediu para pregar sobre isso, sobre a questão da espiritualidade, e no que diz respeito também à doutrina, ou o fundamento, que define exatamente isso. Né? Há orientação, e as Escrituras deixam clara essa doutrina, de como nós temos que encarar perante Cristo as nossas realidades internas, e as mais espirituais. A gente sabe que nesse momento, as igrejas evangélicas e grande parte do sistema político e religioso se dedica a definir que espiritualidade é um estado de espírito. Eles trabalham a espiritualidade mais voltada para a questão da autoajuda. Como que, na verdade, isso é definido por eles? Que uma pessoa que tem uma vida agradável, ou uma vida que agrada a Deus, é aquela que demonstra certo controle emocional e psicológico, como também isso. O equilíbrio e a harmonia com as coisas externas da vida. Esse indivíduo que se sente bem por dentro, como também bem por fora, é isso que eles definem aqui como vida espiritual. Até alguns chegam ao absurdo de dizer vida cristã. Então, para eles, a espiritualidade prometida por Jesus se traduz em mim e em você por certo nível de satisfação e realização, e isso a qualquer custo, né? Porque tudo isso que eu falei até agora aqui, do que na verdade está sendo trabalhado pelas igrejas, você colhe da religião, porque a ciência está lá, que é a filosofia. Então a espiritualidade para nós não é uma ferramenta da psicologia. Não há na espiritualidade nem na doutrina, pela Escritura, qualquer objetivo de que alguém aqui se sinta bem ou se realize em algum fator interno ou externo da sua vida. Mas que aquilo que Deus determinou pelo Filho se cumpre em mim e em você, que é bem diferente. No caso do meu Senhor, a espiritualidade para ele custou sacrifício, dor, sofrimento. E para você? Vai sair barato como cristão? Então são essas contradições que a gente se preocupa. Por quê? Porque muita gente entra para dentro das igrejas com esse interesse de trabalhar essa psicologia religiosa. E acreditar que realmente Deus está nele, porque ele demonstra certa alegria, certa paz, certa satisfação, ou realização daquilo que ele está vivendo materialmente. Não há condições de se fundamentar que esse recurso tenha sido dado a Deus, da parte de Deus a esse homem, com esses interesses, com essas realidades, com esses elementos, que tudo volta para aquela questão da visão materialista. Eu queria ver esse pessoal ficar feliz, cheio da paz, dentro da igreja, com tudo faltando, e servindo Jesus mesmo assim, na falta. Entendeu? É balela que esse povo seja cristão. Mas eu estou te alertando, olha, toma muito cuidado, porque vão te vender esse produto aí. E vão vender essa ideia para você, de que você tem que ir para a igreja para se sentir bem. A gente escuta até coisas do tipo assim: foi lá que eu encontrei Jesus. Na igreja? Você é maluco, você é louco. Não se encontra Jesus na igreja. Lá, por mínimo, a palavra, e isso se pregarem. Não se encontra Jesus na igreja. Quem te disse que você teve um encontro com Jesus na igreja? Então há muita coisa para ser revisada, que está, infelizmente, sendo trabalhada pelas igrejas atuais, dentro desse sistema, obviamente, que une política e religião, que a gente repudia veemente aqui. Porque não funciona. Depende sempre desse materialismo, esse estado de espírito. Para que ele esteja equilibrado, controlado, as coisas fora do homem precisam estar como ele quer. Eu queria ver esse quadro revertido nele, se ele iria manter esse pensamento sobre Deus, ou sobre fé, ou sobre Jesus. Tendo em vista que ele construiu, em nome do Evangelho, um império para ele. Com gostos, desejos, vontades específicas dele. Então não tem nada de Evangelho, é do homem. Bom, como o pastor disse, olha, a gente não segue a razão. Nós não seguimos a intuição. Nossas orientações estão subjugadas pelo Escrito Sagrado, pela revelação de Deus, pelo Filho, e se nós formos levar a sério a promessa que Ele nos deu, porque a espiritualidade é uma das virtudes que sai dele, que Ele domina, e que Ele promete para a igreja, a orientação é outra. Nós estamos aqui, sim, para sermos tratados, mas não com esses elementos.
não com esses caracteres aí, aonde o homem aparece mais. E ele é o alvo disso, da atenção. A atenção se volta para aquilo que Jesus desceu aqui no mundo e pregou. E para nós aqui, não importa se haver sacrifício para nós, importa que alcancemos nele o que ele nos prometeu, o que ele nos abençoou. Amém, Jesus? Bom, eu queria pedir aos amados irmãos que já abrissem Marcos 7, 21, que o primeiro critério aqui é exatamente que quando você lê a Bíblia, você vê uma hora falando do Espírito que procede de Deus, o Espírito de Deus, e quando não muito, o Espírito do homem. Então, é necessário, até Paulo trabalhou as duas questões aqui, o que é do homem e o que é de Deus, e a gente precisa trabalhar isso antes aqui, de entregar aos amados irmãos o recado dessa noite. A primeira coisa que Paulo ele deixa claro é essa divisão entre o que é do homem e o que é de Deus. E por mais que Deus tenha criado o homem, o que está no homem agora, que Deus criou, é de sua responsabilidade. Da responsabilidade do homem. O que é de Deus é dele. E provém dele. Esse direito, esse julgamento, se ele vai dar alguma coisa para mim, para você, além daquilo que é natural, além daquilo que é normal, além daquilo que é humano. Então é muito importante que essas duas divisões existam. A primeira delas é o espírito do homem, essa doutrina, essa condição. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá, Marcos 7, 21. Do interior do homem. Então aí o Senhor está ratificando que o homem ele é feito de uma parte interna, e por mais que seja invisível e imaterial, ela existe. E ele deu a doutrina aí. Então, se você seguir esse versículo, como também outros textos, você vai chegar nessa conclusão. Da forma como Deus vê o homem. De uma forma mais contextual do que em partes. Então, qual é a definição aqui? Que quando a gente fala do espírito do homem, o uso desse termo indica uma parte dele interna. Uma parte interna da sua vida. E o Senhor deixa até aqui a expressão, do interior, do coração do homem, manifesta-se realidades que estão dentro dele, internamente, porque são íntimas, é dele. Um outro texto, Mateus 9,4, então note você, que aquilo que o Senhor enxergava dentro dos homens, que ele obviamente tinha conhecimento, aquilo que ele via dentro dos homens representava e descrevia quem eram esses homens. Está claro, irmão? O que estava dentro deles foi usado pelo Senhor para descrevê-los, para definir quem eram esses homens, os seus pensamentos, o seu coração. E o Senhor lia, identificava e se importava com isso, com aquilo que eles carregavam dentro de si. Então, qual a definição do homem espiritual na teologia e na escritura? A definição é essa, que ali existe nele certa intimidade ou conteúdo de personalidade que Deus contempla, mas que muitas vezes ele não está tão expressado, tão nítido, tão claro, porque os homens usam o exterior para esconder aquilo que está dentro deles. Por isso a formalidade, por isso essa preocupação estética, até a religião tem essa preocupação. Jesus ele quebrou essa regra do formalismo, do cerimonialismo, deixando claro que quando Deus se dirige para o homem, ele se preocupa muito mais com aquilo que está dentro dele do que aquilo que está fora dele. E estabelecendo essa doutrina, que essas coisas que estão internamente dentro do homem, elas precisam ser manifestadas, porque uma vez ocultas e não trabalhadas, isso pode acarretar condenação. Então existem 3 divisões importantes que definem o que somos por dentro. Primeiro princípio da vida espiritual. Se os irmãos não sabem aqui, a vida espiritual como a vida orgânica, ela foi doada por Deus. Deus emprestou para o homem, que nem isso é dele. Então há um princípio, uma concepção de vida. Pastor, me explica melhor isso daí. Que eu disse, Deus criou. Mas não quer dizer que Deus está no homem. Está fora dele, mas é criação dele. Por quê? Porque o princípio prega que o homem não vem de si mesmo. Ele vem de um autor e de uma ação.
mais inteligente do que o homem. E o fez assim. Por isso uma ação suprema. Então dizemos que até a vida espiritual, ela, na Escritura, está julgada como sendo uma obra suprema de Deus, que o testemunha, que o revela. E detalhe, que quando Deus criou o homem e soprou sobre ele o Espírito da vida, aí ficou claro que a vida é uma concessão de Deus. Ela não é uma instituição do homem. Pode ser dada como pode ser tirada. Os irmãos têm consciência disso? Que o que você tem aí agora pode ser tirado a qualquer momento de você? Então tenha temor, pô. E não fique achando e pensando em você que há suficiência em você. Não há suficiência, só existem limites. E os limites, no que diz respeito a mim e a você, pregam nossa realidade de miséria. E o quanto precisamos da graça de Deus e da misericórdia dele. Bom, mas seja como for, o princípio está aí. Alguém doou. Isso que está dentro de você não é teu. Alguém te deu. Segundo ponto, a disposição. Quando a gente fala de vida espiritual no homem, nós falamos de uma disposição que está dentro dele. E que ele, obviamente, é responsável. Como também isso, a sua essência, a sua totalidade, que como já disse aqui, se descreve o homem na essência, mais pelo que ele é por dentro do que ele é por fora. Então, tanto a questão da disposição como da essência na nossa vida espiritual, no que condiz com o nosso eu, ali está a personalidade, ali está a intimidade, ali está as coisas secretas da vida, que Deus contempla, mas talvez aqueles que estão fora de você não conseguem enxergar. Isso é uma coisa meio que até óbvia. Então são 3 elementos que dividem e especificam o homem espiritual. O princípio, a disposição e a essência. Tudo isso está dentro de você. Eu não sei se o irmão já trabalhou, eu não sei se você já pensou sobre isso, eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas é importante você parar um pouco. E lembrar que há dentro de você algo mais importante do que aquilo que está fora. E por mais que seja imaterial e também imortal, também há realidades e leis que precisam ser obedecidas por você, que Deus deu ao homem, inclusive para a sua restauração e para a sua salvação. Amém? Tá. Então, quando a gente fala da espiritualidade no homem, da sua vida espiritual, teologicamente, biblicamente, a gente pode sim definir que essa condição espiritual no homem é livre. O homem é livre. Como também independente. Por quê? Porque isso está julgado pelo livre-arbítrio que Deus garantiu a ele. O que quero dizer que aquilo que queremos ser, seremos. E os nossos julgamentos e as nossas decisões não podem estar de forma nenhuma impedidas por nenhuma influência. Se alguém aqui, já preguei sobre isso, se alguém defende essa tese que alguma coisa fora de você possa tomar a decisão por você, então você anula completamente o sentido do juízo e do julgamento final, onde Deus vai retribuir aos homens as suas obras e cobrará deles as suas responsabilidades. Bem, então vê como é que Deus pode cobrar uma coisa de mim se eu tenho um outro participante naquilo que eu errei. Não tem sentido. A responsabilidade está imputada no juízo que Deus deixa claro ali pelo nosso Senhor, que do homem vai ser cobrado cada coisa que ele exerceu. E no exercício da vida está garantido pelo Evangelho, que crer é um ato livre. Então, se crer é um ato livre, também cada decisão no homem está garantido por essa liberdade, como também por essa independência, de que ele assuma a responsabilidade por cada coisa que ele faz. Mas detalhe, na vida espiritual do homem, pode existir verdade. Na vida espiritual de um homem, pode existir realidade. Mas uma coisa que não existe no espírito do homem: a realidade suprema, a suficiência. Olha que eu posso dar ao homem biblicamente, e garanto que eu vou fundamentar: responsabilidade de vida e de decisões. Como meu Senhor mesmo aqui, por dentro do homem se traduz quem é ele. Dentro do homem se define quem é ele. Então há realidade,
há verdade, só não há uma coisa, suficiência. Porque o espiritualismo diz que há certa coisa dentro do homem que precisa ser trabalhada por ele, para ele ter condição espiritual. A Escritura deixa claro que não. Há coisas que, na verdade, o homem pode exercer, mas há outras que Deus precisa prover. Eu não vou dividir com você aqui uma coisa da outra, mas é um outro ponto importante para se refletir. Está aí o espiritismo, está aí as correntes religiosas e teológicas que deixam claro que à medida que você se conecta com uma religião, ou com alguma experiência espiritual, ou com algum contato com algum espírito ou coisa do tipo, que você pode ter benefícios, que você pode ter transformações, isso não se prova. Não se prova. Há uma realidade muito diferente entre o fato com da sensação. Você ouviu, você viu, você experimentou e saiu de ali tocado, como é na religião. Mas o que veio depois? E o que foi depois? Não mudou nada. Só ficou isso, a lembrança, a imagem, a sensação de que alguém naquele dia viveu uma experiência religiosa com algum ser angelical, algum ser do além. Então, no espiritualismo e na filosofia, como também até mesmo em muitas religiões, a ideia realmente é essa, que o homem tem que extrair de si mesmo todo o potencial. Porque há nele certos potenciais que precisam ser explorados por ele, buscados nele mesmo. A Escritura deixa claro que quando Jesus desceu aqui nesse mundo, ele ratificou e definiu que há uma incapacidade no homem que ele veio suprir. Há uma incapacidade no homem que ele desceu aqui para se doar. Para que seja possível no homem o alcance disso, de uma vida agradável com Deus. Então, há limites. E para mim quebrar esses limites aqui, com você hoje no que eu estou pregando, tem que ser provado em mim, ou em você, que aquilo que ouvimos, que aquilo que vimos, que aquilo que sentimos na religião, ou qualquer outro contato com a lei, mudou o que você é. E o teu quadro de vida. E a tua realidade, porque senão é só uma impressão e uma sensação. Tem gente que fica dentro da igreja por anos e não consegue identificar isso, que tudo que ele ouviu, que ele escutou, que ele disse que ele testificou, que ele testemunhou, que ele viveu, não foi suficiente para converter ele, para tornar ele um discípulo de Cristo e ser bíblico. A única coisa que ele tem para falar são esses contos, essas verdades que ficam aí na impressão, na imaginação, porque não há um fato concreto de que essa pessoa realmente viveu uma experiência com Deus direta. Porque se viveu, vai precisar aparecer transformações e fatos que confirmam isso, que esse evento realmente procede de Deus. Mas, como disse a você, o homem, ele pode ser uma realidade, ele pode ser uma verdade no que diz respeito a ele por dentro, mas ele não pode ser um estado supremo de suficiência. O que quer dizer? Que se nós realmente não formos sinceros conosco mesmo, nós estamos desmanchando por dentro, pela podridão, e tudo isso escondido por atrás de uma aparência. E alguns de vocês estão assim. Então daí o cara pega e vai correr atrás do psicólogo, ele pega, vai correr atrás de um espiritualista, e ele tenta exatamente ali, naquele momento, amenizar essa agonia. De procurar exatamente esse equilíbrio, esse controle, ou essa renovação espiritual, com base em pensamentos positivos e na intuição. Mas se formos buscar a ciência que Jesus trouxe, a vida espiritual que agrada a Deus no homem, esse trabalho, essa realidade, essa natureza não começa no homem. Provém dele.